Vamos começar. Pessoal, então, o volume, como eu já tinha dito antes, é uma coisa que é muito importante. Para mim, é uma das ferramentas mais importantes de todas, é o volume, tá? O volume. Imagina que o volume é como se ele fosse o medidor de combustível do gráfico, tá? A mesma coisa um carro. Um carro sem gasolina não anda. Um gráfico sem volume também não, né? Então, imagina como se ele fosse o marcador de combustível do gráfico. E aí o pessoal, às vezes, bota a cor aqui no volume, né? Bota, por exemplo, vai ficar ele vermelho e verde, um exemplo, né? As velas as velas negativas ele vai ficar o volume vermelho, as velas positivas ele vai ficar o volume verde. E aí o pessoal começa a interpretar isso como volume de compra e volume de venda, muitas vezes, né? Mas uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que não existe direção no volume, tá? O volume ele não tem direção. Não existe volume de alta e volume de baixa, tá? Não existe isso. O volume ele não tem direção. O volume ele é quantitativo, ele está medindo a quantidade de negociação, independente se for de baixa ou de alta. Ele está medindo o volume de negociação naquele candle específico, ou naquela região específica, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é isso: o volume não tem essa questão de direção, tá? O volume ele é a mesma coisa, tanto para alto quanto para baixo, é o mesmo volume. Ele mede a quantia de negociação, não importa se é de alto ou de baixo, beleza? Primeiro ponto que a gente já tem que saber é isso. Aí outra coisa muito importante, às vezes o pessoal vê, por exemplo, um rompimento, né? Vamos vir aqui para um rompimento que esteja vamos pegar um rompimento com bastante volume, para a gente poder usar o exemplo. Pode ser aqui, ó, que já tem um volume bacana. Aqui, ó, vocês estão vendo que o gráfico ele veio nesse pivô, até vou marcar ele aqui, ó. Espera aí. Olha só. Vocês estão vendo que esse pivô de alta que ele fez aqui, ó, né? Ele já tinha feito esse pivô aqui. Deixa eu só mudar a cor aqui para a gente poder visualizar melhor. Pegar um amarelo. Aí, ó. Então a gente viu esse volume aqui, esse pivô aqui, depois ele foi lá e rompeu a cabeça do pivô aqui em cima. Certo? Rompeu a cabeça do pivô. O cara pensa, caralho, rompeu a cabeça do pivô e olha o volume aqui embaixo. Volume alto. Rompeu a cabeça do pivô com volume aqui, agora o negócio vai explodir. Agora eu tô feito, vou entrar na compra aqui, stop aqui embaixo e vou botar para quebrar. Errado. Não é assim que vai funcionar, tá? Porque não é assim que vai funcionar. O volume não está dizendo que porque aumentou o volume nessa alta o mercado vai disparar. Não, aí a gente tem que entender agora um conceito de questão de absorção, tá? Absorção de mercado. Como que a gente pode entender isso, ó? Vou mostrar aqui para vocês, vou pegar um PDF que eu fiz rapidão. Ó, vou botar aqui na outra tela aqui para vocês verem, tá? Vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Estão conseguindo visualizar bem o PDF aqui? PowerPoint? Me diz aí se alguém me manda aí no chat se vocês estão conseguindo visualizar bem aí a parte do PDF. Sim? Ó, o Gabriel falou que sim. Beleza. Falou, tá falado. Então, olha só, uma coisa que é importante, tá? É a questão de esforço versus resultado. Isso que é o ponto principal do volume, tá? Isso que é o ponto principal do volume. Por quê? Deixa eu até puxar isso aqui para cá. Não, aqui não vai dar. Ó, por que eu falo a questão de esforço versus resultado? Ó, vamos para esse primeiro exemplo aqui, tá? O resultado ser desproporcional ao esforço é um evento que pode ocorrer, por exemplo. O que ele quer dizer com desproporcional ao esforço? Aqui a gente está vendo aqui, ó, dois candles de alta, né? Subindo bem, os dois praticamente do mesmo tamanho, e o volume dos dois está igual, né? O volume dos dois está igual. Então, isso aqui está uma harmonia, tá? Tá uma harmonia entre o volume e a alta do mercado, ó. Tá proporcional, né? Os dois candles são mais ou menos do mesmo tamanho, o volume está mais ou menos parecido, então isso aqui está proporcional. Aí aqui em cima, a gente já vê o quê? Que a gente tem muito mais volume para um candle muito menor. Vocês estão percebendo isso? O que ele está mostrando? Que ele teve muito mais esforço, tá? Então, esse volume está mostrando que aqui teve uma região de muito esforço para pouco resultado, né? Então, o gráfico ele teve muito mais negociação nessa região, só que o resultado, o esforço que ele fez, não resultou na vela. A gente pode ver que o candle ele ficou menor. Então, foi o candle menor que os anteriores e com muito mais volume. Às vezes o pessoal pensa, caralho, olha só o volume que deu nessa vela, o negócio vai estourar. E não. Na verdade, aqui ele está mostrando o quê? Como o candle foi menor e o esforço foi maior, então a gente já pode levar isso aqui como um pequeno sinal de uma absorção de preço, tá? Um pequeno sinal de uma absorção de preço. Então, isso aqui a gente já pode chamar de uma advergência, tá? Uma divergência, desculpa, ou uma anomalia, vamos dizer assim, né? Que é quando ele tem um esforço muito grande para pouco resultado, tá vendo? Então, isso aqui, ó, veio as velas grandes, um volume em harmonia com essa alta, e aí depois a gente teve um candle bem menor,
que teve um esforço muito maior, né? Então, questão de esforço e resultado que a gente estava falando, certo? E aqui, ó, a gente tem outro exemplo, ó, outro exemplo de resultado desproporcional ao esforço. É a mesma coisa, só que agora ao contrário. Olha só, a gente teve o quê? Os dois candles em harmonia com o volume, correto? Aí depois a gente teve um candle de absorção, que foi aquele candle que ele teve muito esforço, mas teve pouco resultado, então teve muito vendedor absorvendo as compras aqui nessa região. E aí ele vem o candle armadilha, que é aquele candle que a galera, quando não usa o volume, pensa, olha só, um candle de força, cara. Porra, deu um candle de força, agora eu tô estourado, vou entrar aqui com o capital todo. Semana que vem vou comprar um Corolla, azar. Aí a galera vai pensar isso, né? Porra, candle de força, por isso que a análise gráfica não é tudo. Então vai lá, candle de força, só que ele é um candle armadilha. Por quê? Olha o resultado que ele teve para o pouco esforço. Tá vendo? Ó? Teve muita pouca negociação nesse candle. Então já é um exemplo ao contrário do outro. Aí o pessoal pensa que isso aqui é um candle de força, quando na verdade não, é um candle de armadilha. E é quando ele dá aquele estouro, a galera olha, candle de força, pensa, ah, vou entrar comprado, e na verdade nem tem volume para isso, né? Não tem nem volume, então é um candle armadilha. Logo depois veio um candle aqui que ele absorveu os preços e o outro ele conseguiu disparar. Né? O outro conseguiu disparar, só que já não tinha mais tanta negociação, porque já foi absorvido aqui, entendeu? A absorção foi feita nesse candle e esse aqui ainda foi uma armadilha que a galera às vezes entra comprada e acaba sendo estopado por besteira, tá? E isso aqui é um exemplo que a gente usa muito no rompimento de pivô, por exemplo, tá? Rompimento de pivô, isso aqui é muito importante analisar isso aqui. Vocês estão conseguindo entender até aqui, pessoal? Manda aí no chat aí se alguém está com alguma dúvida até aqui ou se estão conseguindo entender legal, tá dando para pegar a visão da questão da... Ah, o Denis mandou um ok. Quem está entendendo, vai mandando um ok para a gente poder interagindo junto aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí também, pode falar, não tem problema nenhum, pergunta, tá tudo tranquilo, beleza? Então, olha só, aqui a gente teve esse exemplo, então, do volume, né? A gente viu esse exemplo aqui do volume que a gente, então, tem que estar com ele alinhado com o gráfico. A gente tem que ver essa harmonia nas altas e baixas. Usa a barra de volume sem coloração? Sem coloração. É como eu estava explicando antes, a coloração não faz diferença nenhuma. Porque a coloração, ela só está marcando se a vela é de alta ou de baixa, né? Mas o volume, ele não tem direção, tá, Denise? O volume, ele não tem direção. Não existe, um volume de baixa, um volume de alta. Não. O volume, ele mede a quantidade de negociações naquele candle. Não quer dizer se é de alta ou se é de baixo. Isso é indiferente. Ele mede a quantidade de negociação. Ele não mede a quantidade de negociação de alta ou de baixa. Aí é o Wave que faz isso, que é outra ferramenta que a gente pode falar, quem sabe mais tarde ou em outra live a gente pode falar do Wave, né? Mas o volume mesmo, ele não tem direção, tá? Ele está apenas medindo a quantidade de negociação. Então, o volume não tem direção, tá? Essa coisa de botar cor no volume é indiferente, é irrelevante. Então, beleza, agora a gente já entendeu isso aqui, né? Essa questão do esforço versus resultado. Agora vamos para um outro exemplo que é esse aqui, ó. Olha só que bacana esse exemplo. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, eu acho que está um pouco fraca a linha, mas acho que dá para interpretar bem. Ó, aqui está um baita de um exemplo da questão de volume. Presta sua atenção. Ó, o que significa quando os preços estão subindo e formam uma estrela cadente? O que a gente pensa? Primeira coisa, caralho, vai derreter o mercado. Reversão de tendência. Vamos vender. Candle gatilho, né? E quando os preços estão caindo e formam um martelo, o cara pensa, porra, suporte, agora eu vou comprar, né? Gatilho de compra. É importante analisar os candles gatilhos ou de reversão em volume. Presta atenção agora. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O mercado veio numa alta, né? Fez um pivô de alta, corrigiu, fez outro pivô, e na ponta desse pivô, ele fez uma estrela cadente, né? Fez uma estrela cadente. O cara pensa, caralho, topo aqui, eu vou vender, vou entrar chutando balde. Mas não, porque ele fez um candle gatilho, sim, um candle de reversão, só que com muito pouco volume. Vocês estão vendo, ó? Ele não teve volume nesse candle, nessa região, ele não teve volume. Então, isso significa o quê? Que isso não foi uma absorção de preço, isso não foi uma parada de preço, ele está só fazendo uma correção, como o mercado sempre faz, como o mercado em ondas, né? Ele sobe e desce, sobe e desce. Ele sobe e realiza lucro, sobe e realiza lucro, mesma coisa na venda. Então, olha lá, ele teve essa alta e aqui em cima ele fez essa estrela cadente, correto? Fez essa estrela cadente, mas ó, é uma estrela cadente sem volume nenhum. Então, ele não está demonstrando que existe absorção nessa região, tá entendendo? Ele não está mostrando que existe absorção. Então, não é interessante fazer essa venda. E depois o gráfico continuou. Tá vendo? O gráfico continuou. Agora, outro exemplo aqui do lado, ó. O mercado veio, fez a mesma coisa que aqui, né? Estrela cadente, só que nessa região da estrela cadente e na estrela cadente, a gente vê que teve muito volume. Então, o que a gente viu? Ó, que a estrela cadente é um candle bem menor que os outros, né? Vamos dizer assim, só que ele tem muito mais volume. E a gente vê que ele deixou esse pavio gigantesco, porque aqui sim ele foi uma absorção.
Aqui ele fez uma forte absorção. Deu um candle gatilho de absorção e o volume também mostra isso. Porque ele teve o quê? Muito esforço para pouco resultado. Então, isso aqui sim foi uma absorção. E a partir daqui, agora o que pode acontecer? Agora sim o mercado pode reverter a tendência. Conseguiram entender? Vocês conseguiram entender essa questão aí do volume, pessoal? E a gente vai lá para o gráfico para vocês poderem ver. Não precisa ficar com medo de interagir, tá? Para quem está entrando aí a primeira vez, pode ligar o microfone, quiser falar, pode mandar mensagem, fica tranquilo. Tá na bênção. Só me fala aí se vocês conseguirem entender. Se alguém ainda tem alguma dúvida nessa parte do volume, dessa questão de esforço versus resultado. O Denis falou que entendeu. Alguém tem alguma dúvida nessa questão do volume de esforço e resultado? Se alguém tiver algum... Newton, melhor aula sobre o volume. Pô, valeu, mano. Obrigado. Tamo junto, Newton. Aos guri, pai. Então, bom, então acho que deu para entender essa questão do volume, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o gráfico. Vamos direto lá para o gráfico agora. Deixa eu mudar a tela aqui. E aqui, ó. Aí, ó. Vamos aqui para o gráfico. Agora, vamos aqui no gráfico e vamos analisar essa questão de esforço versus resultado, tá? Olha só aqui um exemplo muito forte dessa questão que eu estava explicando agora para vocês de esforço versus resultado. Olha só uma coisa. O que a gente tinha aqui, ó? A gente tinha aqui uma tendência de baixa, né? Ó, o mercado vindo aqui numa baixa, tranquilo. E aí, quando chegou ali embaixo, o que ele fez? Vocês estão vendo que ele fez praticamente um doji aqui, né? Vamos vir aqui mais perto, ó. Aqui ele fez praticamente um doji, certo? Agora, olha a questão do esforço versus resultado que a gente estava falando antes, tá? Olha o volume que deu nesse candle aqui, certo? Olha o esforço versus o resultado, correto? E agora olha desse outro candle aqui, ó. Olha o tamanho do esforço e olha o tamanho do resultado. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que nesse caso aqui, ó, ele teve muito mais esforço para menos resultado? E olha o tamanho do pavio que ele deixou. O que é isso? O que a gente acabou de ver que é isso? Uma absorção, entendeu? Então aqui a gente teve uma absorção de preços. Isso aqui não é um volume de baixa, isso aqui é um volume de alta. Não, como eu falei, o volume não tem lado. É volume de negociação, tá? Então olha só, aqui a gente teve esse volume, esse candle de baixa, né? Então esforço versus resultado em harmonia, com certeza. E aqui a gente já teve, então, um esforço muito maior, né? Muito maior para um candle bem menor. Então, questão de esforço e resultado já foi outro. E aqui a gente já sabe, então, que isso aqui é o quê? Uma absorção de preço. E ele fez um doji que acabou até formando um harami de alta, de certa forma, né? Meio feio, mas formou. Pequeno harami de alta. Então, aqui ele já mostrou um ponto fortíssimo de absorção. Não tá dando para ver a seta do mouse. Ah, não, é que eu não tô, acho que a seta do mouse, eu tô só com essas setas aqui, ó. Deixa eu voltar, então, só para explicar de novo essa parte ali que eu estava falando do harami. Que o harami que eu estava falando, que foi um possível harami, né? Meio bagaceira, mas foi. Que foi esses dois candles aqui, né? Que é a mãe grávida, que chamam. Que a gente pode ver. Ó, deixa eu botar aqui mais de perto, ó. A mínima dele, né? A mínima dele ultrapassa a mínima do outro. Ele nasceu com um pequeno gap de alta, né? E a máxima também não ultrapassou lá, então a gente já... Outra hora a gente pode entrar em assuntos aí de candles gatilhos e padrões de vela, a forma correta de analisar um padrão de vela, porque tem muito detalhe que a galera não conhece. É que nem martelo. Martelo não é só o padrão, deu martelo lá, foda-se. Não, tem a questão do tamanho do pavio importa, quantas vezes o pavio é maior que o corpo também importa, o pavio de baixo também importa, então tem muito detalhe, né? Mas outra hora a gente pode falar disso, tá? Então aqui ele mostrou esse claro sinal de absorção, e o que ele fez? Continua alto, né? E agora olha aqui, ó, o exemplo igual a gente viu lá. O mesmo exemplo que a gente viu antes lá no PDF. Qual que é o exemplo lá? Ele fez o quê? O rompimento do pivô, né? Onde é que era o pivô? Aqui tinha o pivô, correto? Essas marcações amarelas aqui, vocês estão vendo, né? Só me confirma aí. Se essas marcações que eu estou fazendo amarela aqui, vocês estão conseguindo enxergar. Não estão enxergando? A seta amarela aqui? Não? Nossa, eu vai explicar antes achando que a seta estava aparecendo e nem estava. Ah, bota burro. Peraí. Peraí que eu caguei o pau. Vamos voltar. Nossa, eu vou desenhar aqui na tela e ninguém vendo porra nenhuma. Foi mal, tá? Desculpa. Vacilei. Vê se agora vai aparecer. Esses riscos amarelo aqui. Se agora vai. Agora sim, aí, ó. Agora
Agora vamos botar para derreter, então. Ó, antes que eu estava explicando, então, pô, até peço perdão mesmo, da questão do esforço versus resultado, que foi aqui, ó. Isso aqui que eu tinha desenhado antes, ó. Tá vendo? Esforço versus resultado, ó. Olha o esforço desse volume, a quantidade de negociação para esse candle, em harmonia, tranquilo. Agora, olha esse aqui do lado. Olha o esforço que ele teve, o tamanho do volume para esse resultado. Isso aqui antes que eu estava explicando sobre a questão da absorção. Entendeu? E isso aqui que eu estava explicando antes da questão da absorção, ó. Estão vendo só? Claramente, né? Muito claro. Tá vendo que é muito fácil tu perceber uma absorção. Não tem muito mistério. Tu não precisa fazer toda uma análise de fluxo e tudo mais. Claro, a análise de fluxo importa? Importa. Ajuda muito. Mas aqui na parte gráfica a gente já consegue ver aqui uma absorção, né? Questão de esforço e resultado, como a gente tinha visto no PDF anterior, né? Ele acabou fazendo até um candle gatilho no fim das contas e aí ele veio para subir. E aí, ó, ele fez o quê? Esse pivô de alta aqui, né? Ó, fez esse pivô de alta, correto? E aí ele rompeu a cabeça desse pivô de alta, ó. Rompeu a cabeça desse pivô de alta. Esse rompimento aqui do pivô, ele pode ser o quê? Uma reversão? Será que ele vai reverter tendência, que nem a gente viu antes, ou será que ele vai continuar a tendência? Aí é simples, aí agora é só tu olhar aqui embaixo, ó. Tu tá vendo que nessa região ele tem pouco volume? Tá vendo que ele tem pouco volume aqui embaixo? E o que que a gente viu antes lá? Se ele tem pouco volume é porque ele não fez absorção nessa região, né? E o mercado ele vai fazer o quê? Ele vai continuar a tendência que ele estava anteriormente. E continua a tendência de alta. Por quê? Ó, baixo volume nessa região. Se nessa região aqui, aonde fez esses candles, o volume tivesse alto, né? Deixa eu até marcar aqui, ó. Vamos supor que nessa região aqui o volume tivesse alto, ó. A gente tivesse assim, ó, tipo, com o volume mais alto aqui nessa região, aí sim a gente sabia que isso aqui era uma absorção. Só que ele não tem esse volume, ó, para absorver, né? Então, como a gente viu lá no exemplo, ó, baixo volume, rompimento, beleza. Então, às vezes a galera até confunde, achando que quando tem muito volume é porque o rompimento é top. Então, tem que analisar isso, tem que analisar essas questões de absorção, tá? É muito importante analisar essas questões de absorção. E aí, como é que tu pode ver também se o gráfico ele vai continuar uma tendência de alta ou não, ou se a gente tem como ver a tendência também pelo volume? E tem como ver também. Aí é só tu ver aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Uh, cadê? Aqui, ó. Ó, aqui a gente tem o quê? Uma tendência de alta, né? E o volume, ele tá como? Tá condizente, né? Tá tudo certo, tudo tranquilo. Aí depois aqui ele já fez o quê? Baixa, o volume aqui também diminuiu, então aqui tá tudo em harmonia, como se diria assim, né? Agora vamos ver um exemplo onde o volume ele já entregou que não ia ter, que não ia continuar, vamos dizer assim, né? Que não ia continuar a tendência. Vamos ver se a gente acha um lugar aqui onde é que a gente pode ir. Ah, aqui, ó. Aqui ficou muito bom. Cadê? Onde estás? Deixa eu só achar antes que eu tinha visto um exemplo que ia ser bem fácil para vocês entenderem. Aqui, ó. Olha só que bacana isso aqui. O mercado aqui ele veio numa alta. Vamos só para analisar essa derretida que ele deu ali, ó. Tá? Olha só. Mercado de novo. Vindo em alta, certo? E o volume indo em baixa. Isso aqui é uma divergência, tá? Isso aqui é um claro sinal de divergência. E aqui em cima ele fez algumas absorções e dessa baita derretida aqui para baixo, né? A gente olhando assim não parece que é muita coisa, mas se tu for puxar deve dar, sei lá, uns 200, 300 pontos, vamos ver. Ela dá até mais, ó. Uma derretida de quase 500 pontos, né? Então a gente tem que ficar atento também aqui no volume, porque às vezes ele pode dar divergência, que a gente pode estar vendo o gráfico subindo e que o volume vem descendo, né? Então a gente já vê que isso é uma divergência. É que nem aquela história do carro, né? Se o carro não tem gasolina, ele não vai andar. Aqui é a mesma questão. É a mesma coisa. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que não ficou claro para vocês, que não ficou bem explicado, coisa assim? Que vocês queiram falar, que não argumentar, ou até agora tá tudo tranquilo? Ó, tudo tranquilo? Está tranquilo, então tá beleza. Ó, vamos catar aqui, ó, cadê? Vamos tentar achar mais pontos de absorção para a gente poder falar mais de absorção. Aqui de novo, ó. Como a gente falou antes, de questão de esforço versus resultado, né? Olha só. Olha o tamanho desses pavis e o tamanho dos candles, inclusive, né? Para o esforço que eles tiveram.
Vocês estão vendo que os outros candles aqui do lado, ó, que são candles maiores, tiveram bem menos esforço para esse resultado que eles fizeram. E aqui agora teve muito mais esforço para bem menos resultado. O que que é isso? Absorção. Tá? Então, é dessa forma que vocês vão utilizar o volume para identificar a absorção no mercado. Então, cuidem. Porque qual que é a maior importância de você estar ligado nessas questões aqui do volume? Ó? Porque vamos dar um exemplo de um dia que o mercado está fazendo um alargamento. O que que é um alargamento? O alargamento eu sempre falo que ele alarga o mercado e alarga o rabo de quem está operando, porque, cara, acaba com o teu capital naquele dia. Desculpa o palavrão, né? Mas é isso aí. Olha só, por quê? Às vezes o gráfico ele vai fazer aqui, fez um pivô, aí ele desceu lá embaixo. Aí rompe a cabeça do pivô, o cara pensa, caralho, eu vou comprar. Aí ele desce lá embaixo. Rompeu a cabeça aqui do fundo, vou vender. Aí ele sobe lá em cima. Né? Às vezes o mercado faz isso. O que que é? O alargamento. Para quem opera o price action puro e quer ficar comprando o rompimento de pivô, tá lascado. Nesse dia aqui vai tomar um ré atrás do outro. Nesse dia que vai tomar um ré atrás do outro. Então é nesse dia que tu tem que ficar atento no volume para te entender onde é que estão os pontos aqui de absorção, se isso realmente é um rompimento ou realmente é absorção. E hoje em dia não tem mais como você operar apenas com o price action. Não tem como. É muito acontecimento, é muito banco operando, é muita instituição financeira, está movimentando muito o mercado, não tem. A volatilidade não permite tu operar só com price action. Tu precisa estar atento no volume, na absorção e tudo mais que acontece. Até porque, querendo ou não, o mercado ele tem sim uma parte dele que é manipulada. Né? Para quem já opera um mini índice e acompanha, por exemplo, aqui do lado, ó, onde é que eu tenho monitorado os bancos, né? Eu só tenho duas corretoras monitoradas, ó, que é só a Necton e a XP. Por quê? A Necton, às vezes, do nada, ela vai lá e bota 10, 20 mil contratos a mercado, que o mercado ele anda 500 mil pontos, assim, em questão de 1, 2 minutos. Então, se você não está ligado nessa questão do fluxo de mercado, tá lascado, né? Tá lascado. Então, o volume de negociação ele é tanto para compra quanto para venda. E uma coisa interessante, que a gente pode falar numa próxima live, é sobre a questão da leitura de fluxo, ó, que nem aqui do lado, tá vendo? Que eu tenho meu Times in Trader. Por quê? Aí aqui a gente começa a ver, tipo, chegou ali na região, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo, chegou aqui em cima nessa região aqui, né? Chegou lá na região dos 111,600. Aí ele fez uma absorção e aqui, ó, começou a entrar muita venda aqui no book. Tu vê que a galera tá metendo venda pra caramba. Tu pensa, porra, tem uma absorção e a galera tá entrando vendendo punk. Se tu tem um candle gatilho, tu pode entrar na venda também. Analisando o quê? A absorção do movimento e o fluxo de mercado, né? E aí tu consegue entrar numa operação. E é muito bom, quando vocês pegar a manha da questão do fluxo, de volume, dos outros indicadores que a gente utiliza também, vocês vão ver que vocês vão começar a ser mais assertivo. Tipo, tu vai olhar o negócio e dizer, caralho, agora vai cair. Tu vai ver, é tu clicar o botão, o negócio derrete. Uau. Porra, agora vai subir. Tu clicou, ele sobe. Uau. É muito louco, sabe? É muito louco. Então é uma coisa assim que ela é muito exata. É muito exata essa questão de tu acertar as operações quando tu tem esse conhecimento de fluxo em geral, né? E como eu estava falando, o volume, ele não tem lado, né? Mas como é que eu faço para analisar pela questão do lado? Verdade, eu operava só com price action e lia só absorção nos candles. O volume deixa a leitura muito mais limpa. Muito, muito mais. Tu fica muito mais seguro, né? Tu tem uma confirmação muito mais forte. E como eu estava falando para vocês, ó, essa leitura de volume aqui de baixo, ela não tem direção. Mas vocês podem utilizar o Waze Wave, tá? Até vou aproveitar, vamos falar do Waze Wave. A recém é 7h40. Então vamos fazer um bônus aí. Além do volume, vamos falar do Waze Wave, que também é um de volume, tá? Eu vou tirar esse aqui agora, vou tirar o volume financeiro e vou colocar agora o Waze Wave, ó. Inserir indicador. Vamos catar lá o Waze. Aqui, ó, Waze Wave, Neológica Waze Wave, esse aqui. Botar ali em nova janela, ok. Ó, tá vendo que agora ficou um volume diferente? Né? Ele tem um volume que ele tem, parece umas altas assim, ó. Porque esse Waze Wave, ele mede o volume de negociações de cada pernada, tá? De cada pivô. Como assim, ó? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um negócio para me riscar. Aí, ó. Ó, vamos dar um exemplo, ó. Dessa pernada de alta aqui, esse aqui foi o volume, né? E já dessa pernada de baixa aqui, esse aqui foi o volume, tá vendo? Ele mede o volume de negociação da pernada, tá? Ele mede o volume de negociação do pivô inteiro. Tu quer ver um movimento maior? Quer ver um movimento menor? É só tu mudar nas configurações aqui dele. Tu vem aqui em propriedades do Waze e tu vai aumentar o período. Se eu botar, por exemplo, o período 4 e aplicar, ele vai mudar já o tamanho que ele vai medir. Se eu quero medir uma pernada maior, vou botar, por exemplo, lá 10. Ó, ele vai medir toda aquela pernada de alta, né? Mas eu gosto de deixar mesmo ali entre 13 e 4, que eu acho que já tá bacana, ó. Tá vendo?
E para que a gente usa o Wave? Para que serve o Wave? Como que a gente pode utilizar ele no meu dia a dia? Vamos lá. Deixa eu tentar vir aqui um pouco, pegar uma outra parte do gráfico aqui que está mais bacana para a gente olhar, fica mais interessante. Cadê? Aqui, ó. Ó, aqui a gente pode ver também bem claro essa questão do esforço versus resultado, tá? Por que que a gente pode ver claro essa questão do esforço versus resultado? Aqui a gente teve o quê? Uma movimentação de alta, ó. Deixa eu até marcar. Aqui, né? Teve esse volume aqui. Essa pernada de alta teve essa quantidade de volume. Só que a gente tá vendo, ó, que logo depois a gente teve esse volume de baixa, que foi quase igual, né? Mas ainda foi menor. Só que depois, ó, a gente tá vendo que essa pernada de alta aqui, tá vendo? Ela teve um volume bem menor já que a de baixa. E bem menor que a outra também. Certo? E olha a questão de novo, de esforço versus resultado. Vamos lá. Olha essa pernada aqui. Essa pernada aqui é de mais ou menos aí uns 800 pontos. Certo? E teve essa quantidade de volume de negociação nessa pernada de alta. Agora vamos ver essa outra aqui de baixo, ó. Ó, ela tem praticamente a mesma quantidade e olha o volume, bem menor. Isso aqui também demonstra uma absorção, tá? E olha só agora aqui a gente vendo a questão da divergência, como a gente chama, né? A divergência. Olha aqui, ó. Olha o volume de alta caindo, né? Como é que a porra do gráfico aqui está subindo se o volume de alta, das pernadas de alta, está diminuindo? Certo? E aqui esse volume aqui, ó, ele já estava maior. E se a gente for comparar com os volumes aqui de trás também, ó, a gente já viu que lá de trás, então, o volume de alta, o volume das pernadas de baixa já estavam aumentando. Ele mostrou aqui, ó, aqui na frente. E o de alta diminuindo, certo? E aí depois aqui em cima ele acabou ainda fazendo, né? O topo duplo que a gente já falou antes, rompeu a cabeça do pivô e derreteu. E aí foi embora. Né? Isso aqui é mais ou menos por cima, como é a questão do Ace-Wave, né? Para você entender, a gente explicou rapidinho, deu 4 minutinhos para explicar o Ace-Wave. Mas foi mais por cima. A gente pode uma hora dessa pegar mais detalhado, falar mais a fundo sobre o Ace-Wave, mas por cima é isso, tá? Ele vai medir o volume de cada pernada, mas como eu falei, volume não tem direção, tá? Ele não tem direção, é volume de negociação, não importa para que lado. E aqui ele está medindo a quantidade de negociação dentro de cada movimento, de cada pivô, de cada pernada. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Então a gente falou aí do volume e do Ace-Wave. Vou deixar agora para se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser abrir o microfone, quiser elogiar, xingar, qualquer coisa. Tá liberado. Tá? O que vocês acharam aí dessa aula da questão do volume e do Ace-Wave? Tinha alguma coisa que vocês já sabiam, ou aprenderam alguma coisa nova? Vocês gostaram? Me dá um feedback. Gostaram é foda, né? Acho que pior que gostaram é só gostarem. Dá um feedback aí. Pode mandar o texto, pode abrir o microfone. Fica à vontade. Não consegui acompanhar, cheguei agora, Fritz. Oita, como é que tá? Bom. Não, mas eu gravei. Tá tranquilo. Tá Ó, Denis, gravado? bacana. Pô, show. Sempre tem Cheguei a aprendizado, com recém, mano. certeza. Valeu, Denis. Valeu, Newton. Obrigado mesmo, cara. Curtiram aí, então? Dá para dar uma diferença no operacional com isso aqui, né? Pela análise do volume, então, qual seria a hora de compra e de venda? Aí, na questão de análise de compra e de venda, isso vai depender do teu operacional, tá? Isso aqui é uma coisa que tu vai usar em conjunto com o teu próprio operacional. Ah, eu opero fluxo, eu opero price action, eu opero bandas, não importa. Em qualquer tipo de operacional tu pode utilizar isso. Ah, eu gosto de operar candle gatilho, né? Que é martelo, tudo que é tipo de candle gatilho. Aí tu vai analisar o candle gatilho, vai ver o volume que ele fez, e no rompimento do candle gatilho fazer a operação de compra ou de venda, né? Independente de qual for. Mais ou menos por aí. Ó, vamos tentar ver se a gente consegue um exemplo aqui, ó. Deixa eu botar aqui o volume de volta. Já está aqui do lado. Volume financeiro, vamos colocar ele lá de volta. Eita, não é 2 não. Aí, ó. Ó o sinal aqui, ó. Vamos dizer, se fosse fazer uma compra, né? Vamos supor que aqui eu tenho uma região de suporte, uma região de negociação. Quando eu uso o volume profile, uso TPO profile, alguma coisa, eu consigo identificar que isso aqui é uma região de negociação, né? Ou um suporte. Gabriel, top, tu explica de uma maneira fácil de entendimento. Pô, mano, muito obrigado, cara. Fico feliz mesmo. E olha só, muita informação top gratuita. E vai ter muito mais ainda. Muito mais. A ideia é fazer toda segunda-feira,
fazer uma live dessas. Só que para mim continuar fazendo essas lives, cara, que nem assim, ó, eu gosto de vocês interagem, né? Tipo lá no grupo. Se vocês puderem dar um feedback também de como foi a live, até para as outras pessoas participar também, né? Nas próximas aí, poder vir mais gente. Então a gente vai, eu vou conseguindo trazer cada vez mais informação. E a gente pode trocar ideia no grupo, vocês podem falar o que vocês querem aprender, sobre o que vocês querem falar, né? E aí eu posso ir trazendo para vocês, à medida do possível, do meu entendimento, eu posso ir ajudando vocês, né? Mas ó, a questão da operação, né? Olha só, teve esse rompimento de pivô de baixa e a gente já viu que, ó, a questão do esforço e resultado que a gente falou antes, tá vendo? Ó, olha o esforço que teve no volume e olha o tamanho do resultado. O que que teve de resultado? Teve um doji, olha isso. Isso aqui, cara, é uma absorção gigantesca. Por que uma absorção gigantesca? Porque olha o tamanho desse volume para o tamanho do candle. Vamos pegar aqui, ó. Dá pra pegar só desses aqui. Olha essa região aqui, ó. Dá pra pegar menos, ó. Pra tá só setinha. Olha só o esforço versus resultado. Vocês estão vendo? Olha esse outro aqui no vermelho aqui, então. Tu é louco. Olha o sinal de absorção que deu, né? Deu muito sinal de absorção. Mostrou claramente uma absorção. E aqui ele deu 2 gatilhos para uma compra. Qual seriam esses 2 gatilhos? Primeiro, ele fez aqui uma estrela da manhã, que é a formação desses 3 candles aqui. Pera aí. Aqui, ó. Formação desses 3 candles aqui, ele fez um padrão de estrela da manhã, que já pode ser um gatilho de compra, mas ele só é gatilho de compra quando ele rompe a máxima, que seria lá em cima, ó, do pavio, porque deixou um pavio gigantesco, né? Como também ele deixou esse possível martelo invertido aqui, né? Aqui embaixo, ó. Possível martelo. Por que que eu digo um possível martelo invertido, tá? Porque o pavio, ele tem que ser igual ou menor o tamanho do corpo, tá? Esse pavio de baixo. Se ele for maior do que o corpo, já não dá para considerar como martelo, mas aqui eu acho que é o mesmo tamanho, ó. Tá? Então, ó, o pavio de baixo é o mesmo tamanho do corpo, beleza, ok. O pavio de cima tem o dobro do corpo, ou mais? Tem, então beleza. Martelo invertido, então ele teve aqui, ó, uma estrela da manhã com martelo invertido e uma absorção gigantesca. Baita gatilho de compra. Para quem opera gatilho, candle gatilho, então baita gatilho de compra aqui. E vai embora. E vai embora. Tá? Eu escutei, Vini. Assim mais ou menos que seria um gatilho. Mais alguma dúvida? Uma coisa que queiram perguntar? Ou tá tranquilo? Se tiverem dúvida, podem falar. Se tiverem dúvida relacionada às vezes a cripto, a outro ativo, alguma coisa assim, também ação, pode perguntar qualquer coisa. Fiz, mesmo com um pavio desse tamanho aí, ele ainda continua sendo um gatilho de compra? Sim, porque ele foi uma absorção. Ele é um martelo invertido no fundo, né? Então ele é no suporte, ele é um martelo invertido, que é um padrão de alta. E outra coisa, padrão de vela não tem cor também, tá? Padrão de vela não importa o martelo é verde ou vermelho, não, ele é a mesma coisa. Ah, a estrela cadente ele é verde ou vermelho, é a mesma coisa. Quando for um padrão de candle de um candle só, ele é neutro, tá? O candle é neutro. Não tem nada de não, porque para ser uma baixa tem que ser uma estrela cadente vermelha. Não, nada a ver. A cor do candle não interfere em nada. E aqui a gente tem um fortíssimo martelo invertido, né? Que é quando ele deixa o pavio para cima e o corpo lá embaixo. E ele mostrou ainda com esse sinal de absorção. Cara, isso aqui é um baita de um gatilho. Mostrando isso a gente está vendo só com o volume e o price, né? Sem mais nada junto. E a gente já consegue ver que é um baita gatilho. Show. Mais alguma dúvida que alguém queira perguntar? Bom, antes a gente já viu também ali sobre aquela cripto, né? Que a gente estava até falando antes. Deixa eu só tirar o negocinho porque eu não estou enxergando. Até já pergunto para vocês o que vocês acham que seria interessante aí para uma próxima live, que assunto que vocês gostariam que fosse abordado, sobre o que vocês gostariam que a gente falasse. Se quiser trocar essa ideia aqui também, eu já vou parar de gravar aqui agora. Deixa eu parar aqui, stop.